Olá, alunos, olá, responsáveis. Gente, roteiro 7, então, vou explicar. A gente vai começar a ver equações, né? Um pouco de letra junto com o número. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu vou usar uma balança para poder explicar. E a gente vai estudar também a diferença entre variável e incógnita, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui no conteúdo, então, ó, que eu mandei para vocês, o roteiro 7, está dessa maneira: incógnita e variável, certo? Então aqui, gente, já tem um esqueminha aqui, já dizendo, né, explicando certinho. Então, a grande diferença entre as incógnitas e as variáveis é que as incógnitas possuem um valor determinado, né, determinável, e dependendo da equação, ele é único, né? Enquanto em que, tratando-se de variável, podemos determinar diversos valores para a letra que representa a variável e assim o valor da expressão numérica estará também variando, enquanto que na equação esse valor é fixo, tá bom? Vamos aqui então, gente. Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês já, vou explicar para vocês lá. Então, ó, variável e incógnita. Vamos começar pela variável. Vocês vão ver que é bem tranquilo, gente, é gostoso até de fazer, tá? Então, a variável, o que é variável? Variável é que pode mudar, certo? Pode variar. Então, aqui, gente, se eu coloco, por exemplo, aqui, coloco o número 20, lá, coloquei o número 20. Coloquei o número 20 mais x, vou chamar um x, né? É uma letra. Essa letra x, gente, ela é variável, ela pode variar. Eu vou chamar x de 11, por exemplo. Como que ficaria? Se eu colocasse no lugar do x, colocasse 11, ficaria assim, ó, 20 mais 11. 20 mais 11, que é igual a 31, certo? Eu também poderia ir no lugar do x aqui, se eu colocasse no lugar do x aqui, colocasse menos 7. Então, ficaria dessa maneira aqui, ó, 20 menos 7. Olha lá. Então, você já percebe o quê? Que variou o valor, mudou o valor. Então, 20 menos 7 vai dar 13. E eu posso colocar, inclusive, outra letra, não precisa ser a letra x, não. Por exemplo, eu posso mudar a letra também, ó. Vou mudar aqui a cor também. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho y mais 7. 7 não, já usei 9. Y mais 9. Né? Se eu chamar o y, que é a variável, chamar ela de 0, por exemplo, 0 mais 9, qual que é o resultado disso? O resultado disso é 9, certo? Vamos supor que eu queira chamar o y agora de 15, certo? 15 mais 9, já mudou de novo, já variou. 15 mais 9 dá 24. Perceberam, gente? Então é bem tranquilo. Ó. Variável que vai variar, que vai mudar, certo? Então aqui ó, tem vários valores que eu posso colocar para x. Já na incógnita, gente, ó, quantidade determinada é indeterminada, porém é determinada, porém desconhecida. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei as balanças para vocês perceberem. Perceba que essa balança aqui, gente, está em equilíbrio. Então, é como se eu colocasse uma coisa aqui, ó. Colocasse assim, ó. X, olha lá, x mais 4 é igual, ó, essa balança está em equilíbrio, tá? Então, é a mesma coisa igual. Igual a 10, por exemplo, certo? X mais 4 é igual a 10. Gente, vocês conseguem, é um exemplo bem simples, mas vocês conseguem perceber que qual que é o número x que somado com 4 vai dar 10? Percebe que só tem um valor aqui? Então, como que eu faço, né? A incógnita, no caso, é determinado o valor, né? A gente vai saber qual que é o valor aqui, porém só vai ser um valor. Somente o número 6 aqui somado com 4 que vai dar 10. E aí eu já vou aproveitar, gente, o princípio aditivo da equação. O que é princípio aditivo da equação, né?
Então, vou aqui, gente, vamos voltar aqui só para vocês verem que está no conteúdo, ó. Olha só, então tem as equações aqui, né? Tem as balanças aqui um pouquinho mais simples. Princípio da igualdade, certo? Ó, 6 mais 2 é igual a 1 mais 7. 1 mais 7 dá 8, 6 mais 2 também dá 8, né? Olha lá, o princípio aditivo da igualdade, ó. Adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros, já vou explicar o que é membro, de uma igualdade, obtém-se uma outra sentença que ainda é uma igualdade. Então, vamos lá. Olha só, então vem para cá. Gente, eu tenho x mais 4 é igual a 10. A gente já sabe que o valor de x é 6, né, gente? Qual que é o número que somado com 4 dá 10? É o 6. Mas vamos supor que a gente não saiba, a gente quer resolver essa equação. A equação, gente, né, ela tem o sinal de igualdade aqui. E os termos que estão do lado esquerdo da igualdade, gente, é chamado de primeiro membro, tá bom? Então, esses elementos aqui, ó, x mais 4, eles são do primeiro membro, certo? Primeiro membro. Primeiro membro. E os elementos que estão... primeiro membro. E os elementos que estão primeiro membro, tá bom? São esses elementos que estão do lado esquerdo da igualdade. E os que estão do lado direito da igualdade são chamados de segundo membro. Os elementos estão no segundo membro, certo? Então, o 10 está no segundo membro e o x mais 4 está no primeiro membro da igualdade, certo? Eu coloquei essa balança aqui, gente, para vocês entenderem que ela está em equilíbrio, tá bom? Mas depois a gente vai fazer sem a balança. Então tá, como que eu faço agora para descobrir o valor aqui? Então, numa equação, gente, eu posso somar ou subtrair no mesmo número, né? Para não alterar aqui o equilíbrio da balança. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou fazer aqui, ó, x mais 4, eu vou copiar, ó, eu vou copiar exatamente como está ali, gente. X mais 4, coloquei um pouquinho mais aqui. Olha o que eu vou fazer agora. E do outro lado, gente, eu vou copiar o 10 também, só que um pouquinho mais para cá. Lembra que aqui tem o sinal de igualdade, depois a gente vai tirar essa balança, certo? Agora, o que eu vou fazer? Se eu quero eliminar esse número 4 aqui, se eu tenho mais 4, então eu tenho que vir com o sinal oposto a ele. Qual que é o sinal oposto do mais? É o menos. Vou colocar até cor diferente, ó. Então, vai ficar assim, gente, ó. Se eu quero retirar esse 4 aqui, gente, para deixar o x sozinho, para eu descobrir o valor do x, então eu tenho que retirar esse 4 aqui, ó. Então, menos 4. Se eu fiz isso no primeiro membro, gente, para manter o equilíbrio da balança, eu tenho que fazer isso a mesma coisa do outro lado, ó. Menos 4, certo? Agora, gente, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Essa letra x eu vou copiar, porque ela não vai alterar em nada, certo? Concorda? Então, ficou assim, ó. X vai ser igual... Olha lá, o x vai ser igual... Gente, esse mais 4 com menos 4 vai cancelar isso aqui, ó, vai dar zero. Você tem 4, tira 4, ficou zero, nem precisa colocar, então ficou só o x aqui, certo? E aqui desse lado, segundo membro, você faz a conta, ó, 10 tira 4, fica quanto? Fica 6. Ou seja, pessoal, a gente já sabia que era 6 desde o começo lá, certo? Mas aqui eu estou explicando para vocês um passo a passo para vocês começarem a pegar o jeito de resolver uma equação, tá? Esse aqui é um exemplo simples, vai ter equações, né? Vão ter equações que são mais complexas, mais complicadas. Então, vamos entendendo desde o comecinho, aprendendo a fazer desse jeito, tá? Para a gente poder depois fazer exercício um pouquinho mais trabalhosos, tá bom? Então, é isso aqui, ó. A gente já sabia que era 6 lá, mas a gente começou a usar esse método aqui. Beleza, gente? Então, ó, eu vou dar outro exemplo agora sem essa balança, tá bom? Eu vou tirar ela daqui. Depois você volta o vídeo para poder assistir novamente, certo? Então, vamos lá agora. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Olha só, vou dar um exemplo agora aqui, ó, de uma outra letra. Por exemplo, você tem B, ó, B,
menos 13. Olha lá, B menos 13 é igual, agora sem a balança, tá, gente? Para vocês entenderem. É igual a 9, por exemplo. Olha lá. Eu tenho um número, menos 13, que é igual a 9. Vocês percebem que aqui está subtraindo, gente? Como que eu faço para arrancar esse menos 13 daqui? Você percebe uma coisa? Eu vou usar um termo com vocês. Ó, na matemática, quando tem esse sinalzinho menos aqui, você pensa o seguinte, que você está devendo 13 para alguém, tá? Então, ó, como que você faz para pagar uma dívida? Então, faz de conta que você comprou um lanche, um cheeseburger, sei lá o que, né? Uma pizza, vamos supor. Você está devendo 13 reais lá para o dono da pizzaria. Então, vamos combinar que o devendo na matemática, a gente vai usar esse tracinho aqui, certo? Então, você está devendo 13. Para pagar a dívida, você tem que dar 13 lá para o dono, ó. Dar 13 para ele, ó. Ou seja, mais 13. Concorda? Se você vai lá, chega lá com ele, com esse valor aqui, ó, tô te dando 13 reais aí para pagar essa dívida minha aqui de 13 reais. Ou seja, se você estava devendo 13 e pagou 13, então a dívida acabou, certo? Tá bom? Então, resumindo, quando está devendo 13, você quer sumir com esse menos 13, você vai fazer o quê? Você vai somar 13. Então, eu copio exatamente do jeito que está aqui, gente, olha só. Copio aqui menos 13, certo? Exatamente, gente. Tá? Tome cuidado para fazer isso aqui. Dá um espacinho a mais que vai vir um número aqui. Toma bastante cuidado para fazer. Não faça de qualquer maneira. Estou explicando bem detalhado. Copia também o 9 que estava no segundo membro. Lembra? Ó, esse aqui, gente, vou até destacar. Esse B menos 13, gente, ele está no primeiro membro, certo? E esse 9, ele está no segundo membro. Então, eu copiei exatamente aqui. Ó. Olha o que eu vou fazer agora, né? Se eu quero eliminar esse menos 13, então eu tenho que usar o sinal oposto. Ó. Eu tenho que colocar aqui mais 13. Certo? Entende isso, gente? Olha lá, com isso eu estava devendo 13 lá para o cara lá da pizzaria. Eu paguei o 13 e acabou. Só que você tem que fazer a mesma coisa do outro lado, gente. Por quê? Para manter o equilíbrio da balança, né? É uma igualdade. Então, o que você faz no primeiro membro, você tem que fazer no segundo membro. Com isso aqui, gente, ó, você devia 13 e você pagou 13. Então, cancelou sua dívida, acabou tudo. Isso aqui deu zero. Não precisa colocar o zero, certo? O que você vai fazer então agora? Só sobrou a letra B. Com isso, a gente achou o valor da letra B. Então, o valor da letra B vai ser 9 mais 13, que dá 22. Certo, gente? Então, esse é o princípio aditivo. Então, numa equação, você pode somar ou subtrair, né, qualquer número que não vai alterar a igualdade. Tá bom? Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Agora um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Vou colocar aqui embaixo para apagar essa parte aqui. Olha lá, vou apagar esse 13 aqui. Vamos lá. Um exemplo um pouquinho mais trabalhado. Então, eu tenho aqui, vou por chamar a letra K. Lá, K mais 11 menos 3 vai ser igual, a balança igual a 5, lá, 5 mais 8, por exemplo, certo? 5 mais 8. Tranquilo, gente? Há uma igualdade, olha só, não esqueça. Quem que está no primeiro membro? K mais 11 menos 3. Quem está no segundo membro? 5 mais 8. Aqui, gente, a gente vai fazendo aos poucos, mas o que dá para fazer já, a gente já vai fazendo. Então, por exemplo, aqui, ó, essa conta aqui eu já consigo fazer, olha só. O 11, gente, 11 menos 3 eu já consigo fazer. E o que eu faço com essa letra K? Não vou fazer nada, eu copio ela.
E aqui, esse 5 mais 8 no segundo membro, eu também consigo fazer essa conta, né? Eu dou uma adiantada aqui. Então, ó, o K não faço nada, copio, né? Eu copiei o K. Agora aqui, gente, 11 menos 3. Pode fazer até no cantinho lá, 11. Aquela conta normal, gente, ó, 11 menos 3, ó. Olha lá, 11 menos 3. Não dá para tirar 3 do 1, tem que emprestar. Aquele esquema que vocês aprenderam. Esse 1 vem para cá. Fica 3 para chegar no 11 agora. Dá 8. Certo, gente? E aqui 0. Ficou 0 mesmo, né, gente? Ficou 8 aqui essa conta, na verdade. Beleza? Então aqui ficou 8. Mais 8, ó. Mais, não pode esquecer, muita atenção, tá, gente? Mais 8. E do outro lado agora? Conta normal, 8 mais 5. Dá 13. Vocês percebem que isso aqui vai ter mais uma etapa? Só isso. Agora entrou nessa situação aqui, gente. Eu quero eliminar esse 8 aqui. Então, se eu tenho 8, ó, 8 está positivo agora. Lembra que quando estava negativo, eu somei um número para cancelar? Agora está mais, então eu tenho que colocar um número negativo. Copio a letra K de novo, mais 8. Lá. Deixe um espaço, que eu já sei que vai entrar um outro número aqui. Colocar, deixa eu ver, verde. Colocar aqui, ó. Se tem mais 8, eu quero eliminar esse 8 aqui para eu achar o valor de K. Então, eu tenho que colocar menos 8, gente. Aí eu elimino. Sempre é com sinal trocado. Tá bom? Ó, continua aqui, ó, igual. O 13 já estava aqui. Então, gente, muita atenção, tá? Na hora de fazer. E agora aqui, ó. Menos 8. Por quê? Se eu tirei 8 aqui no primeiro membro, gente, eu tenho que tirar 8 também no segundo membro. Para manter o equilíbrio. Beleza? Agora eu faço essa conta, né, gente? Olha aqui, ó. 8 menos 8, isso aqui vai dar 0. Era essa a intenção. Ficou 0, só sobrou quem? A letra K. Só sobrou a letra K. Igual 13 tira 8, gente. 13 tira 8 fica 5. Pronto, achamos o valor da letra K. Tá bom? Então, se tiver menos a letra subtraída com o número, a gente vai somar. Se tiver somando, a gente vai subtrair. Essa é a única diferença dela, gente, que tinha uma conta a mais para fazer aqui, tá bom? Tranquilo? Vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, isso aí é a equação, né, incógnita. A gente achou um valor determinado que ele era desconhecido, mas só o 5 que serve para essa equação aqui, gente. E aqui, só o 22 que serve como resposta para essa equação, tá bom? E aqui, variável vai variar, aqui sempre varia, certo? Vamos para o conteúdo voltar lá novamente. Então, aqui, gente, ó, né, o princípio aditivo. Então, eu posso somar e subtrair, assim como eu posso também multiplicar. Agora, essas três propriedades aqui, gente, eu vou aproveitar esse próprio programa aqui, tá bom? Para poder explicar para vocês, ó, a propriedade reflexiva da igualdade, ó. Todo número é igual a si mesmo. Então, o que ele colocou aqui? A é igual a A. Então, eu posso colocar aqui, aproveitar aqui, gente, posso colocar 4 é igual a 4, certo? É o que? Propriedade reflexiva, gente, ó, reflexiva. Né? É como se fosse um espelho lá, 4 é igual a 4. Assim como menos 3 é igual a menos 3, certo? Assim como 1/3 é uma fração. 1/3 é igual a 1/3, né? Propriedade reflexiva. Tranquilo, gente? Agora a outra propriedade aqui, propriedade simétrica da igualdade, gente. Esse aqui é para você não ficar preso, né, em resolver só as coisas de um lado esquerdo e para o lado direito. Então, ó, aqui, ó, B é igual a A. Então, se você tem aqui, por exemplo, se resolver uma equação, você chegou aqui no valor aqui de x, o x vale 10. Você pode colocar dessa maneira, x igual a 10, ou, olha só, ou você pode colocar 10 é igual a x.
tanto faz, os dois estão certos, ó. 10 é igual a x, tá bom? Porque eles são iguais de qualquer forma. De qualquer forma, o x vale 10, tá bem? Então, é propriedade simétrica, simetria, tá bom? Pode ser outra letra também, por exemplo, ó, o y é igual a 1, ou você pode colocar 1 é igual a y, tá bom? Simetria. 1 é igual a y. Tudo bem, gente? E agora aqui a terceira propriedade, a propriedade da transitividade da igualdade. Ó. Dados três números A, vou pôr de outra cor aqui. Ó, dados três números A, o número B e o número C. O que diz essa propriedade transitiva, que vai transitar, vai, né, deslocar aqui, ó. Se o A, gente, o A é igual a B, e se o B, ó, o B é igual a C, então quer dizer que esse A aqui, gente, ó, vão transitar aqui, ó. Esse A vai ser igual a quem? A C. Olha lá, conclusão, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Dá um exemplo. Olha lá, se A é igual a 7, certo? Ó, A é igual a 7 e 7 é igual a B, não importa a letra, né, gente? Olha aqui, 7 é igual a B e 7 é igual a A, quer dizer o quê? Quer dizer que o A, gente, o A, ele é igual a quem, ó? Opa, o risquinho aqui não passa. Ele é igual a quem? Eu vou transitar com ele aqui. Ele é igual ao B. Você concorda, gente? Ó, se o B é igual a 7, o A também é igual a 7, então quer dizer que esses dois números aqui são iguais. Então, quer dizer, ó, portanto, né? Portanto, esses três pontinhos, A é igual a B. Tá bom? Então, é isso. Aí está outra maneira explicando também, ó. Exemplos: reflexiva, simétrica e a transitiva. Ó. Outro exemplo: se A é igual a 12 e B é igual a 12, gente, então A é igual a B, certo? Ó, os dois têm o mesmo valor. Ó. O A vale 12 e o B também vale 12. Então, quer dizer que esse A aqui é igual ao valor de B, certo? Primeiro membro e segundo membro eu já expliquei, ó. Esses elementos que estão do lado esquerdo da igualdade, ó, esses elementos que estão do lado esquerdo da igualdade são chamados de primeiro membro. E os elementos que estão do lado direito da igualdade são os elementos que estão no segundo membro, tá bom? São termos da equação. Quais são os termos da equação, então? O 2x é um termo, o menos 8 é um termo, o 3x também é, e o menos 10 também é, tá bom? E depois, gente, tem os exercícios aí para vocês fazerem, tá? Bem tranquilo. Não se esqueça das propriedades, que vai perguntar sobre as propriedades, tá bom? Leia, tenta fazer, certo? E depois a gente vai dar uma evoluída com essas equações, tá? Então, vem aqui comigo. Pessoal, então é isso, né? É o começo de incógnita, variável, incógnita. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, pode comentar no WhatsApp lá, perguntar, tenta fazer, mas fazer com bastante atenção, certo? É o comecinho de equações, gente. Depois a gente vai evoluir bastante isso. Depois tem o princípio multiplicativo, que eu não quis dar agora para a gente poder evoluir um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, beleza? Então, pega firme aí. Tamo junto, tá? Falou!